Boa noite, irmãos, graça e paz. Que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós em suas casas e que esta noite possa ser especial para cada um de vocês, meus queridos irmãos. Eu vou fazer uma leitura que se encontra na carta de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Farei a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Então, Romanos, capítulo 5, de 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Eu gostaria de fazer um destaque no versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Apesar de passarmos por tribulações, apesar de passarmos por dificuldades, nós temos que ter esperança. Nós temos que ter esperança, porque Jesus morreu na cruz por nós, ele passou pela cruz, para nos dar uma esperança de uma vida eterna. Então, qualquer tribulação que nós possamos passar não é nada perto de uma eternidade que nós teremos para passar juntos com Deus, juntos com Jesus e juntos com os irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo amor que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque apesar de todas as dificuldades que todos nós estamos passando, temos visto o Teu amor sendo derramado na vida de cada um de nossos irmãos e temos visto a provisão sendo providenciada pelo Senhor para todos nós, ó Pai. Te peço agora que o Senhor esteja abençoando a cada um dos meus irmãos, todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, este culto que estamos dedicando ao Senhor, e peço que o Senhor esteja abençoando a cada um desses irmãos que estão nos assistindo nesse momento, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas, ó Pai, trata os nossos corações, e eu peço que o Senhor fale conosco, não somente através da leitura que foi feita, mas também através dos louvores e através da mensagem que será trazida para o nosso aprendizado, ó Pai. Esteja conosco, mais uma vez eu te peço que o Senhor esteja abençoando a cada um daqueles que estão ouvindo essa mensagem. Fala aos nossos corações nesta noite, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou chamar os meninos que irão entoar os louvores. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém? Estamos aqui mais uma vez reunidos para adorar ao Senhor, nós aqui, vocês aí nas suas casas, mas juntos para
engrandecemos, exaltarmos o nome do nosso poderoso Deus. Também estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor por meio do teu servo. Que possamos, com toda a alegria do nosso coração, cantar, como diz a canção, cantai, perto está o Senhor está junto conosco todos os dias. Amém? Vamos lá. Nós cantamos, exaltamos ao nosso Deus, porque o nosso Deus é aquele que tem a força, a honra, o poder e a glória. E na força do Senhor nós continuaremos, e na força do Senhor nós superaremos as dificuldades que nós temos enfrentado. Na força do Senhor ainda o adoraremos e exaltaremos pelos grandes e maravilhosos feitos que Ele tem feito conosco. Amém? Força e honra. Força e honra
Louvado seja o nome do Senhor. Esse próximo cântico é um texto, ele é baseado num texto de Isaías 6. Vou ler para os irmãos aqui os versículos de 1 a 3. O texto diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse cântico que nós vamos entoar tem como base, né, essa palavra do Senhor, e é algo que hoje nós não vemos, mas um dia havemos de ver. Um dia havemos de estar com o Senhor na glória. Nós passamos por uma leve e momentânea tribulação aqui, mas havemos de viver por toda a eternidade, vendo o Senhor, vendo a sua glória, louvando ao Senhor, bendizendo o seu nome, vivendo eternamente com o nosso Deus e com o nosso Rei. Vejo, Senhor. Vejo o Senhor exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor. Meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Suas vestes reais enchem o templo, adoradores celestiais cercam seu trono. Unidos a Ele clamamos: Santo, Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro. Vejo o Senhor, vejo o Senhor exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor. Meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Suas vestes reais enchem o templo, adoradores celestiais cercam seu trono. Unidos a Ele clamamos: Santo, Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro. Vejo o Senhor, vejo o Senhor exaltado na adoração do povo dessa terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor. Meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre e sempre, reinando para sempre e
Senhor Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome, Senhor. A nossa esperança e a nossa certeza é o Senhor. A nossa esperança e a nossa certeza é estarmos contigo. As coisas daqui vão passar, mas o teu reino jamais acabará. Queremos estar contigo, Senhor. Queremos andar contigo nessa terra enquanto o Senhor nos permitir. Queremos estar contigo e ver o Senhor no teu alto e sublime trono, Senhor. Adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Servi-lo para toda a eternidade. Somos os teus servos e teus filhos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por termos o Senhor em nossas vidas, por termos sido escolhidos por Ti, por termos a Tua palavra que nos alimenta dia a dia, nos ajuda a caminhar mesmo em situações tão difíceis como as que a gente vive nesses dias, Senhor. Fala conosco, fala o nosso coração por meio da Tua palavra. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para que possamos absorver tudo que o Senhor quer falar conosco, tudo que o Senhor deseja nos ensinar. Pai, nós louvamos o Teu nome e somos muito gratos a Ti por tudo. Te agradecemos por tudo e aceita os nossos louvores de todo o nosso coração, nós oferecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom ouvir o Léo e a Kátia, né? Eu agradeço os irmãos pela dedicação e pelo esforço, né? Eles estão trazendo aí os louvores para nossa casa e é tão gostoso ouvi-los. Muito obrigado, Léo e Kátia. Hoje nós teremos a participação de um convidado, né? Eu gosto muito dele. É o pastor Paulo Sérgio. Ele já foi seminarista na nossa igreja. Inclusive, ele pode depois contar com mais detalhes, mas até chegou a morar aqui na nossa igreja. E ele mora aqui no fundo do meu coração. Hoje ele irá trazer a mensagem para a gente. Então eu gostaria de chamar o Paulinho e eu vou orar por ele para que Deus coloque as palavras, né, nos seus lábios. Paulinho? Esse aqui é o pastor Paulo. Vou orar. Senhor meu Deus, obrigado, ó Pai, pela presença do Teu servo aqui conosco. Eu peço, ó Pai, que Tu estejas abençoando o Teu servo, colocando palavras vivas vindas direto do Teu altar, nos lábios do Teu servo, e que ele possa transmitir para nós a Tua palavra, ó Pai, falar o recado vindo diretamente do Teu santo trono para os nossos corações. Amém. Abençoa o Teu servo mais uma vez, sua esposa, seus filhos, ó Pai, cuida deles, ó Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Paulo. Amém. Boa noite a todos. Para nós é uma alegria, um prazer muito grande poder estar aqui, nesta oportunidade, poder pregar, anunciar a palavra do nosso Deus ao seu coração. Mesmo nesse isolamento social, nós estamos conectados juntamente com esse Deus para louvar, bendizer e glorificar o seu nome. Quero meditar com você no texto que se encontra em Êxodo capítulo 14, mas nós faremos um link entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, onde eu estarei lendo apenas um versículo do capítulo 11 da carta aos Hebreus, onde o autor da carta aos Hebreus diz o seguinte: pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando-os os egípcios, foram tragados de todo. Então nós temos aqui um relato dos homens e mulheres de fé no capítulo 11 de Hebreus. E fazendo essa ligação entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, nós temos então esse aprendizado firmado nesse texto da história do povo de Deus no Velho Testamento, no capítulo 14 do livro de Êxodo, e onde nós falaremos hoje sobre o tema Vencendo os Obstáculos que nos Atrapalham. Nós temos que entender que, infelizmente, a nossa vida ela é marcada por obstáculos e desafios. No entanto, precisamos aprender também, à luz da palavra do Senhor, das Sagradas Escrituras, que Deus nos permite passarmos por isso, porque Ele tem lições preciosas para nos ensinar, assim também como ensinou ao povo de Israel. Mas antes mesmo de discorrer sobre o texto, nós gostaríamos de orar mais uma vez e vamos pedir a direção do nosso Deus para o nosso coração, para essa meditação na palavra dEle. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, te damos graças por esta oportunidade que temos de abrir a Tua palavra e expô-la. Pedimos a Deus que o Senhor esteja com o Teu Santo Espírito, iluminando as nossas mentes, preparando os nossos corações,
para aquilo que nós estaremos, ó Deus, falando da parte do Senhor, para os corações de todos aqueles que estarão ouvindo e assistindo. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todo mundo, por certo, tenha passado já, ou já se encontrou em situações aparentemente insolúveis, e que humanamente e fisicamente falando, se esgotam todas as possibilidades. E isso foi o caso desse povo de Israel. E o que eles iriam fazer a exemplo dessa situação que aparentemente não tinha saída? Então a caminhada de Israel com o povo de Deus que saiu do Egito ilustra muito bem os caminhos que eu e você também hoje traçamos na nossa caminhada com Deus, porque o nosso Deus não deixou nenhum script, nenhum roteiro do que vai acontecer no dia de amanhã. Ou seja, a minha vida e a sua vida está sendo descrita para mim e para você dia após dia. Ele já tem todo o final da nossa história, mas para mim e para você, nós só temos esse momento onde eu e você vivemos dia após dia na dependência e na confiança desse Deus. Agora, veja bem, olhando para o texto de Êxodo capítulo 14, nós vemos esse povo de Israel cercado pelo mar e o exército de Faraó vindo atrás dele. Ou seja, para onde nós vamos agora? Qual é a saída? Então os israelitas precisavam achar uma saída aparentemente impossível. E a história do Êxodo é, de certo modo, a certidão do nascimento desse povo de Israel. Porque esse povo foi formado durante a permanência no Egito, que durou cerca de 430 anos. Começou a partir de uma família, como está em Êxodo capítulo 1, de 1 a 7, onde nós vemos ali a descrição, começando com Jacó, que depois veio a receber o nome de Israel. O tão conhecido milagre da travessia do povo pelo Mar Vermelho ocorre após a libertação do cativeiro egípcio, onde o povo sofreu sob a mão exploradora de Faraó. E sob a liderança de Moisés, o homem que Deus levantou, preparou, conduziu esse povo, então, agora, rumo à terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Mas é interessante que, diante desse fato, dessa caminhada desse povo, quando sai do Egito, rumo à terra de Canaã, todos os traços comuns dessa caminhada de Israel com o nosso dia a dia tem tudo a ver. Porque onde enfrentamos obstáculos que também nos atrapalham. Ou seja, nós também temos obstáculos. Nós também enfrentamos barreiras das quais nós temos que ter o nosso foco em Jesus. Olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus. Então, nesse processo todo, dessa caminhada com o povo de Deus, o que a gente pode tirar de lição para a nossa vida dentro desse texto de Êxodo capítulo 14, onde fala sobre esse grande milagre que Deus realizou na vida desse povo ao atravessar o Mar Vermelho. Primeira lição que a gente aprende, um processo dinâmico da caminhada, ou seja, a minha vida e a sua vida, a exemplo do povo de Israel, foi uma caminhada dinâmica. Ou seja, Deus tinha algo especial para mostrar para esse povo, assim também como Ele tem algo especial para mostrar para nós e para nos ensinar em meio a essa situação que nós estamos atravessando, dessa pandemia toda. Ou seja, tudo isso também servirá, está servindo de lição para a minha vida e para a sua vida. Então, a primeira lição que a gente aprende, o processo dinâmico da caminhada. Então, caminhar com o Senhor, caminhar com Deus, implica em enfrentar dificuldades e perigos. Olhe comigo na sua Bíblia, o versículo 4 do capítulo 14 de Êxodo. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Ou seja, até então, nós temos a ação de Deus em libertar esse povo. Agora Deus endurece o coração de Faraó, para que Faraó agora se arrependa daquilo que ele havia feito. Ou seja, a mão de obra dele que ele tinha no Egito foi embora. Então Deus coloca o arrependimento no coração de Faraó, e ele então, a partir desse momento, vai atrás do seu povo, do povo de Israel,
que ele havia libertado. Então o faraó persegue o povo que foge, mas este tem diante de si o quê? O mar. O mar, nesse dado momento, se torna um obstáculo natural que não os deixa passar adiante. O que nós vamos fazer agora? Né? Então veja, o mar não é o inimigo, o mar não é o adversário, mas é o obstáculo. O que isso nos ensina? Que caminhar com Deus, a caminhada com Ele, não nos isenta de passarmos por dificuldades. Ao contrário, as lutas acompanham o povo de Deus sempre. O próprio Jesus deixou isso claro para mim e para você em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Deus permite que nós atravessemos a nossa caminhada nesse mundo, mas também Ele pode permitir as dificuldades também cercar a minha vida e a sua vida. Segundo aspecto dessa caminhada com esse povo de Deus, com Deus caminhando com esse povo. Caminhar com o Senhor implica em não olhar para trás. Olha o versículo 10 comigo, capítulo 14 de Êxodo. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Veja bem, a história bíblica registra a lamentável experiência que teve a esposa de Ló, de quem Deus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, está em Lucas 17, 32, Gênesis 19, 26, ou seja, só se encontram aptos para o reino de Deus que caminham sem olhar para trás, sem ficar olhando lá, para trás, né? Olhar no retrovisor, nós temos que olhar para frente, olhar para o nosso autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus, porque esse povo, desde a sua saída do Egito, rumo a Canaã, foi um povo que sempre esteve olhando para trás. Sempre foi assim. Agora, nós temos na Bíblia o próprio Senhor dizendo que o discípulo dele não pode ficar olhando para trás. No capítulo 9 de Lucas, o versículo 62, olha bem o que diz a palavra do Senhor nesse texto. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, Deus não quer que nós fiquemos olhando para trás, mas nós temos que olhar para frente, olhando para Cristo, caminhando com Cristo, servindo ao Senhor. E nesse processo dinâmico de caminhada, podemos experimentar a sensação do quê? Do medo. O medo pode acontecer, o medo pode nos atingir. Foi o que aconteceu com esse povo. Se você olhar aí no versículo 10 novamente, diz o texto seguinte, o versículo 10, e temeram muito, ou seja, o medo tomou conta desse povo agora. Por quê? À sua frente estava o mar, atrás o exército de Faraó. Então veja, o pavor, o medo tremendo passou a dominar os filhos de Israel, e eu não conheço outro sentimento com tanto poder inibidor, capaz de paralisar a vida de uma pessoa como o medo. Para vencermos o medo, precisamos olhar para o nosso Deus. Como diz o salmista, né? No Salmo capítulo 27, o salmista aqui nos ensina a olhar para Cristo, a olhar para Deus, para o nosso Senhor. Se você olhar aí na sua Bíblia, Salmo 27, diz assim o texto, apenas até o verso 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Então percebe, ou seja, o salmista aqui, Davi, que foi realmente um servo do Senhor, que foi um rei, que controlou e que tomou conta do povo de Deus, quantas batalhas ele enfrentou, foi alguém que tinha realmente uma confiança tremenda nesse Deus. A semelhança desse povo de Israel, que estava com medo agora, que nós não fiquemos com medo, mas que nós confiemos no Senhor, assim como também confiou Davi e outros servos de Deus do passado. Terceira liçãozinha que a gente aprende nesse primeiro tópico, outro ponto a ser considerado, é quando passamos pelos desertos da vida. Veja bem o versículo 11, diz o texto, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto?
por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Veja, ou seja, o povo agora está num senso de realmente se sentirem triste pela situação de terem saído do Egito. Olha que situação. Então, o deserto é uma região, geograficamente, de terra seca, sem vegetação, inabitável. Tomamos o deserto como uma metáfora da vida. Quantas vezes eu e você também podemos estar nesse mesmo estado de deserto da nossa vida. Há momentos que a nossa vida em que experimentamos uma espécie de deserto espiritual, secura espiritual, onde a alegria nos falta. Por isso mesmo que o próprio Davi, voltando ao exemplo de Davi certa vez fez uma oração a Deus, depois de experimentar sofrimento na sua vida, em decorrência do seu pecado contra o Senhor. No Salmo 51, verso 12, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Quantas vezes eu e você precisamos também fazer essa mesma oração: Senhor, tira essa secura do meu coração, traga alegria, traga o primeiro amor do Senhor na minha vida também, para que eu possa experimentar esse vigor do Senhor. E também, olhando para esse texto de Êxodo capítulo 14, nesse processo dinâmico da caminhada com o Senhor, implica em evitar reclamações. Olha, veja bem o versículo 12 do capítulo 14 de Êxodo. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Que aberração esse povo estava dizendo para Moisés, para Deus, nesse dado momento. O povo estava livre do cativo, né? Livre daquele cativeiro de 430 anos. Ou poderíamos chamar esse nome, nesse momento de reclamações, de frustração. Esse povo relata uma certa sensação de que não valeu a pena. Não valeu a pena o investimento da saída do Egito. Não valeu a pena. Então veja que essa foi a situação desse povo. É a mesma coisa, olhando para esse primeiro ponto, onde nós vemos o povo de Deus sendo liberto do Egito, rumo à terra de Canaã. Eu e você um dia também fomos libertos do cativeiro e do pecado. Deus nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Estamos rumo a Jerusalém celestial. Estamos rumo a Canaã celestial. Agora nós não podemos ficar olhando para trás. Nós temos que continuar nessa caminhada dinâmica com esse Deus, entendendo, em segundo lugar, diante desse texto de Êxodo capítulo 14, a segunda lição que a gente aprende é que a atuação divina na caminhada, ou seja, Deus está comigo, está com você, aonde você estiver, nesse momento da nossa vida, dessa situação que nós estamos atravessando no mundo e no Brasil, Deus está comigo, com você, porque a promessa de Jesus não caducou. A promessa do Senhor Jesus, ela continua viva e eficaz para mim e para você até hoje. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Assim esse povo também poderia ter a presença de Deus constantemente com eles ali. Então veja, o que a gente aprende com isso? Que Êxodo é o encontro do povo com Deus. Está lá no texto de Êxodo 2, 23. Seu clamor subiu a Deus. Ou seja, esse povo clamou a Deus, Deus veio ao encontro deles. Agora também é o encontro de Deus com o seu povo, por isso desci a fim de livrá-lo. Ou seja, Deus ouviu o clamor e desceu para livrar esse povo. Está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 8, preparando logicamente, como dissemos, esse grande servo dele, que foi Moisés, para ser o instrumento para a libertação desse povo do Egito, rumo à terra de Canaã. Então, na visão bíblica, é Deus quem tira e conduz o povo para a conquista da terra. O que nós podemos aprender nesse ponto? A atuação de Deus com o seu poder sobrenatural. Haja visto que a atuação de Deus teve seu início com as 10 pragas no Egito. Ali o povo já pôde aprender, olha, é Deus que está atuando. Tanto é que os sábios, os mágicos, né, ali do Egito, falaram assim, isso é a mão de Deus. Coisas que eles não puderam realizar. Deus realizou mostrando o seu poder para libertar o povo de Israel. E depois temos esse extraordinário milagre do Senhor aqui abrindo o Mar Vermelho. Agora é interessante que muitos questionam este milagre. Muitos questionam esse milagre. Conta-se a história que certa vez numa escola, uma professora que não acreditava em Deus,
e que sempre demonstrava insatisfação quando lhe falava de Deus, certo dia, em uma de suas aulas, o seu aluno, Joãozinho, um cristão convicto, que não perdia nenhuma oportunidade de falar de Jesus, contava para os seus amigos sobre a travessia do Mar Vermelho e glorificava a Deus, dizendo: glória a Deus, meu Deus é muito poderoso, Ele abriu o mar inteiro para o seu povo passar, e depois afogou todo o exército de Faraó, fechando o mar. Aleluia, meu Deus é maravilhoso. A professora, então, ouvindo isso, disse: Joãozinho, não existe milagre nenhum nisso. Não existe milagre nenhum nisso. Sabe por que não existe nenhum milagre nisso? A região do Mar Vermelho seca em determinada época do ano. Então o povo passou porque a altura do mar não passava do joelho do povo. Então Joãozinho, meu amigo, naquele momento ele começou ainda a glorificar mais a Deus. Ainda, aleluia, meu Deus é mais poderoso do que eu imaginava. A professora retrucou: Joãozinho, eu já disse para você que não teve milagre nenhum. Não houve milagre. Qualquer um poderia atravessar aquele mar naquela época. Então, professor, aleluia, meu Deus é maravilhoso. Ele conseguiu afogar um exército inteiro no mar que não passava do joelho. Aleluia, meu Deus é poderoso. Percebe? Ou seja, Joãozinho era alguém que estava convicto na sua fé de que Deus havia feito e realizado aquele milagre extraordinário, fazendo esse milagre aos olhos do povo de Israel. O fato é que o nosso povo passou, ou seja, o povo de Israel passou. Olha o versículo 22 que diz aí no capítulo 14 de Êxodo: os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Tenta imaginar na sua memória, na sua mente, tentar imaginar água dos dois lados e você passando a pé enxuto no meio daquele mar intransponível. Deus fez esse milagre, né? Então os egípcios quiseram passar atrás do povo de Israel, e o que aconteceu? Olha o que diz os versículos 27 e 28. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Ou seja, o povo de Deus atravessou, salvo, em pé enxuto, para o outro lado. Enquanto isso, o exército de Faraó foi realmente destruído pelas mãos do Senhor. Então, para Deus, que criou todo o universo, não é complicado agir miraculosamente, pois o seu poder ultrapassa o mundo físico e natural. Pois os ventos e os mares lhe obedecem, disseram os discípulos certa feita a Jesus, lá em Marcos 4, 35 a 41. Ou seja, nós vemos aqui esse Deus atuando de maneira maravilhosa, caminhando com esse povo, dizendo: eu estou aqui, vocês podem confiar em mim, eu estou com vocês. Então, o que nós vimos já, mediante essa meditação? Primeira lição, o processo dinâmico da caminhada. Eu e você estamos caminhando também com Deus, né? E esse processo é dinâmico, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas Ele, com certeza, estará comigo, com você, porque essa é a segunda lição. Porque o nosso Deus não vai nos desamparar, muito pelo contrário, Ele caminhará comigo, com você, aonde estivermos, seja qual for o momento da nossa vida. E para finalizar, nós temos uma terceira lição desse texto, de Êxodo capítulo 14, a celebração de vitórias na caminhada. Graças a Deus, as celebrações também acontecem. Nós podemos dizer que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós temos as lutas, mas a vitória também nós podemos celebrar. E veja que a primeira coisa que observamos a partir desse texto é que Deus abriu o caminho onde antes parecia não haver caminho algum. Porque à frente estava o mar, atrás o exército de Faraó. O que nós vamos fazer agora? Né? Então Deus realmente naquele momento mostrou o seu poder ao povo de Israel mais uma vez. Então Israel não tinha muita alternativa, era o mar à frente, Faraó atrás, mas Deus disse a Moisés que ele estendesse a mão sobre o mar. E o que nos diz os versículos 21 e 22? Veja aí na sua Bíblia.
capítulo 14 de Êxodo, 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se a água, que se tornou terra seca. E as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Ou seja, quando Israel começou a marchar pela fé, obedecendo a ordem de Deus, o Senhor, por grande misericórdia, fez do que antes era o mar, uma grande avenida, um caminho seguro. A segunda lição que aprendemos nesse terceiro momento de vitória, de celebrar a vitória, é que quando decidimos caminhar pela fé, é Deus mesmo que enfrenta os nossos adversários por nós. Ou seja, quando nós andamos por fé, é aí que realmente entra a ação de Deus por nós. Que afirmação fantástica nós encontramos nessa história para nossas vidas. Contra o inimigo, não sou eu, nem é você que peleja, mas o Senhor. Por isso Deus se levantou contra eles, conforme diz os versículos 24 e 25. Olha bem o que diz o texto aí. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles, contra os egípcios. Ou seja, os próprios egípcios constataram isso, de que Deus estava lutando pelo povo de Israel. Como consequência desse feito e desse milagre, o povo vitorioso teme e confia no Senhor e também em Moisés. Mudam. O medo desaparece. Agora eles confiam em Deus. Confiam também em Moisés como líder deles. Olha o que diz o versículo 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Ou seja, diante dessa celebração, diante desse texto maravilhoso, desse milagre extraordinário que Deus realizou na vida do povo de Israel, mostrando que esse povo que caminha com Deus tem a dependência, a confiança nesse Deus, nós podemos também celebrar a maior celebração da vida. A maior celebração da vida. Não uma celebração de passar pelo Mar Vermelho, mas uma celebração que nós temos em Cristo Jesus, porque Ele um dia nos redimiu, nos salvou e nos tirou do lamaçal de pecado, nos transportou para a sua maravilhosa luz. Ou seja, esse texto do Velho Testamento mostra que nós estávamos numa condição e foi para uma outra condição. E Deus também nos tirou de uma condição terrível do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, trazendo-nos vida eterna, através do seu sacrifício por amor a nós, e está nos conduzindo nessa vida rumo a Jerusalém celestial. E termina essa nossa reflexão, nosso aprendizado na palavra do Senhor, lendo as palavras do nosso Deus, descrita pelo apóstolo Paulo. Olha que descrições maravilhosas o apóstolo Paulo nos dá como demonstração de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Veja aí o que diz então o texto. Romanos capítulo 8. Olha bem o que diz a palavra do Senhor nesse texto, onde Paulo é inspirado pelo Senhor e descreve para mim e para você. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Assim como o povo de Israel teve a presença de Deus caminhando com eles até o rumo da terra de Canaã, até chegar na terra de Canaã, Deus também estará comigo e com você até a Jerusalém celestial, até a Canaã celestial.
Que Deus assim nos abençoe, que nós confiemos nesse Deus, andemos nessa dinâmica de fé com o nosso Deus, possamos entender que Ele está comigo, com você, e vamos celebrar a vitória que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui pregando a palavra do Senhor nesta amada igreja, a Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha. Para mim é um prazer estar aqui. Eu, como na apresentação o Marcelo disse, eu morei aqui, estive residindo aqui no local, aqui nessa igreja, e para mim é uma alegria muito grande retornar a essa casa e poder compartilhar, dividir a palavra de Deus com você. Então, essa igreja mora no meu coração porque faz parte da minha história, da minha formação como pastor que sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, servo do Senhor. Então, louvo a Deus por essa igreja e que Deus continue abençoando todos os irmãos da igreja, do menor até o mais idoso. Que Deus sustente e os abençoe. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por esse momento de culto, de adoração ao teu nome, onde pudemos, ó Deus, ler a tua palavra, onde pudemos também louvar o teu nome, com cânticos que exaltam, que glorificam o teu nome, onde tivemos também o momento de falar com o Senhor através da oração. E, ó Deus, te damos graças, porque temos esta ferramenta poderosa também em nossas mãos, que é a tecnologia, onde podemos chegar até os lares, onde as pessoas podem também ouvir a tua palavra, serem, ó Deus, impactados pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um que pôde ter as condições de estarem ouvindo, louvando o teu nome, de exaltar o teu nome, mesmo em seus lares, Pai. Que o Senhor visite essas casas, visite os seus lares, dê ânimo, alegria, satisfação, mesmo nessa privação de isolamento social. Possamos, ó Deus, glorificar o teu nome, possamos experimentar esta vitória que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus querido, continue conosco e nos abençoe no restante desse dia e também dessa semana que teremos pela frente. Oramos assim e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Finalmente, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amantíssimo Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre, e até a volta gloriosa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. A comunhão do Espírito